Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais uma semana que se passou, né? Nós já estamos aqui com mais uma aula especialmente preparada para vocês, para a gente estar conectado nesse momento de isolamento. Estamos aí, vamos lá, não vamos deixar a mente parada, vamos sempre buscar o conhecimento e vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre vírus. Eu sei que é um assunto bastante batido aí nas mídias, né, nas redes sociais, mas como nós somos da área da saúde, nós de atendentes de farmácia e cuidadores, né, nós temos que estar preparados para passar a informação correta para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Então a gente tem que entender a fundo como que funciona, o que é, né, o vírus, né? Por que existe tanta dúvida em relação a isso? Por que existe tantas fake news, né? Porque a gente recebe informações, se a gente não tem base para raciocinar em cima dessas informações, a gente acaba repassando essas informações aí para frente, nessas fake news. Então a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, nossa terceira videoaula, lembrando que sempre a gente continua a tirar as dúvidas de vocês no WhatsApp, nos grupos das salas de aula, e vocês têm as atividades para responder, então a gente está sempre conectado, beleza? Vamos lá, vamos começar? Hoje a nossa aula é sobre vírus. Muito bem, muito bem. Nós vamos responder algumas perguntas, né, durante essa aula. Nós vamos ser capazes de saber exatamente essas perguntas aí. Você sabe o que é um vírus? Você sabe de onde surgiu o nome vírus? Como eles se encontram em nosso meio? Como eles sobrevivem? Do que ele é formado? São várias questões, né, que nós vamos estar respondendo aí com vocês durante essa aula. Bora lá? Então, se você não sabe nenhuma dessas perguntas, não se preocupe, porque nessa aula é bem isso que a gente vai aprender. Vamos começar falando sobre microbiologia, né? Microbiologia, micro, pequeno, biologia, o estudo da vida. Então, estudo das vidas pequenas, das vidas que você não consegue enxergar a olho nu. Precisa de um microscópio para você conseguir enxergar essas vidas, as vidas invisíveis, né, a olho nu. Então, essa é o estudo das vidas pequenas, né, microbiologia. Alguns conceitos, né, nós vamos estar passando para vocês agora. Microbiologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e as suas principais características e formas de associação, como as infecções parasitárias e a transmissão dos agentes infecciosos. Então a gente estuda também a relação entre essas vidas pequenas, né, com o nosso corpo, com os outros animais. Então a microbiologia não estuda só aquela vidinha pequena, só aquela bactéria, só aquele vírus. Ela estuda também a relação entre esses micro-organismos, né, essas vidas pequenas, com a gente, com nós, seres humanos, né? O que ele pode estar causando de mal ou de bem na nossa vida, né? Então a gente estuda essas relações e as transmissões também. Como que funciona a transmissão dessas doenças, né? Vamos também analisar as vias de penetração e a eliminação desses agentes, né? Como que esses agentes infecciosos entram no nosso corpo, ok? Então nós também vamos estudar os diferentes tipos de micro-organismo, e essa ciência ela se divide em algumas partes. Bacteriologia, que estuda as bactérias, virologia, que estuda os vírus, micologia, que estuda os fungos, e parasitologia é aquela ciência que estuda os parasitas, né? Hoje a gente vai focar mais no vírus, porque o vírus é o que está o assunto totalmente batido, falado nas mídias sociais, só que a gente recebe muitas histórias, muitas fake news, então a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, para vocês saírem craques dessa aula, saber tudo sobre vírus. Bora lá? Então, agora que você já sabe o que é microbiologia, vamos falar sobre um cientista, o Louis Pasteur, né? O Louis Pasteur foi um cientista francês
que fez importantes descobertas na história da química e da medicina. Ele é considerado um dos fundadores da microbiologia, um estudioso dessa área, né? Que se preocupou com esses micro-organismos invisíveis, né? E conseguiu estudar as reações químicas, como eliminá-los, como eles vivem, né? Ele foi o grande nome, né, dessa ciência na nossa história, ok? Ele é conhecido por muitas descobertas, né? As causas e as prevenções das doenças. Eu sempre falo para vocês, você tem que conhecer o corpo humano, como ele é saudável, para depois conhecer a doença e depois conhecer a cura. Vocês têm que fazer sempre essa relação. Sempre estudar o corpo, como ele é saudável, como ele funciona, o que está causando, né? Como que a doença age no corpo causando a doença e depois disso sim entender como que o medicamento ou o tratamento consegue melhorar o quadro da doença da pessoa, né? Então ele conseguiu estudar e desenvolver muitos conceitos nessa área da prevenção também das doenças, né? Entre os seus feitos, né, a gente pode citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva. Ele que criou a primeira vacina contra a raiva, a vacina antirrábica. Né? A vacina antirrábica é aquela que você toma quando você é mordido por um cachorro, tem morcego, né? Que são transmissores aí da raiva, né? Então nós temos já nessa história do Louis Pasteur algumas coisas que vocês já conhecem do seu dia a dia, né? Que mais que eles fizeram, que o Louis Pasteur fez? Ele também fez vários experimentos na conservação dos alimentos, que a gente vai ver agora, né? Então ele fez importantes descobertas que revolucionaram tanto os conceitos de medicina, mas também na microbiologia industrial. Sim, graças a ele, nós temos vários alimentos que podem ser vendidos no supermercado, conservados por maior tempo. Como ele estudou a vida desses micróbios, desses micro-organismos, ele também desenvolveu maneiras de eliminá-los, né? Então, ele introduziu o conceito que as doenças são causadas por micróbios, ele estudou também a fermentação desses micro-organismos, né? E também os processos de pasteurização. Então, o processo de pasteurização vem do nome dele. O leite pasteurizado vem do sobrenome do Louis Pasteur, né? Ele desenvolveu esse método de conservação dos alimentos, né? Um exemplo é o leite pasteurizado. Ele é aquecido a uma temperatura, né, X lá e depois é resfriado. Então isso conserva o alimento durante muito mais tempo. Tem o leite de caixinha, que é um outro processo, mas também foi derivado do processo que o Louis Pasteur desenvolveu, né? Quando você olhar uma caixinha de leite, você vai ler lá na caixinha uma sigla, UHT, quer dizer Ultra High Temperature, que é uma sigla em inglês, né? Que quer dizer, traduzindo literalmente, temperatura ultra alta, né? Mais ou menos assim. Que você eleva o leite a uma temperatura muito alta, rapidamente, questão de 4 segundos, você leva o leite a 100 e poucos graus e depois você resfria ele super rápido também. Isso a gente consegue eliminar grande parte dos micro-organismos, né, junto com o desenvolvimento daquela caixinha, que ela tem um processo de fechamento totalmente isolada. Então você consegue conservar o leite por muito mais tempo. Tudo isso, né, devido às pesquisas desse cientista. A própria cerveja também ela é pasteurizada, por isso que ela tem uma validade grande, né, na latinha, na garrafa. Ela também passa por esse processo de aquecimento, depois resfriamento, antes de entrar na garrafa e na cerveja. Então, obrigado, Louis Pasteur, né? Ok? Além das vacinas também, ele foi um cientista muito brilhante, sempre à frente do seu tempo, sempre quando as pessoas não imaginavam como que uma doença era causada, ele já estava com as suas teorias,
já desenvolvendo, já pesquisando. Então ele foi um grande cientista, ok? Outra curiosidade que a gente vai falar sobre essa aula é por que o nome é vírus, né? Por que chama esses micro-organismos de vírus, né? Esse nome vem do latim, né? Antes se acreditava que as doenças eram causadas por venenos, né? Venenos da natureza, ele foi envenenado, um veneno né, espiritual, eles acreditavam que era um veneno, e o nome em latim para veneno se fala vírus, né? Então, vírus nada mais é da tradução do latim para veneno. É uma curiosidade aí para vocês, né? Para vocês levarem aí com vocês, ok? Vamos lá? Então, vamos chegar na aula de verdade agora. O que são os vírus, né? Então, os vírus são micro-organismos acelulares, ou seja, eles não têm célula, Como assim, professor? Um vírus não tem célula? Não tem célula. Ele não é igual ao nosso corpo, que nós temos as células do nosso corpo e que cada célula respira, ela queima energia, ela é viva, ela tem o seu metabolismo, ela se reproduz só, né, com seus processos intracelulares. Não, o vírus é um ser inerte, vamos colocar assim, né? Mais para frente a gente vai explicar como ele se comporta, como que ele causa as infecções, né? Então, ele não é uma célula, ele é acelular e ele é composto por uma cápsula proteica. Você tem aqui alguns desenhos, né? Essa parte externa do vírus é como se fosse uma cápsula de proteína, uma cápsulazinha, né? Lá dentro dessa cápsula, você tem o quê? Um material genético. Lá tem o código genético dele. Pode ser o DNA, que é o que a gente carrega nas nossas células, mas também pode ser o RNA, né? É um conceito um pouquinho mais complicado para quem não é da área da saúde, mas imagina que é a receita, né? A receita da vida, da receita de como fazer um ser humano tá dentro do meu DNA, dentro do seu DNA. No caso do vírus, a receita dele, a receita de como fabricar um vírus, como fabricar, né, um organismo igual a ele, como que deve se comportar aquele vírus, está tudo mapeado, tudo como se fosse uma receitinha de bolo dentro do seu DNA ou RNA. Então, o vírus nada mais é do que uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína, envolvendo esse material genético, o seu DNA ou RNA. Tem alguns vírus que também têm uma proteção de gordura, de lipídios, né? Então você vai imaginar comigo aqui, essa cápsula proteica aqui, lá dentro tem o seu DNA, seu material genético, e envolvendo isso aqui ainda tem uma bolinha, como se fosse uma cúpula, né? Um escudo de gordura que ajuda a proteger esse vírus, né? No caso do coronavírus, que nós vamos falar mais adiante, vocês vão entender daí por que se deve sempre estar lavando as mãos, né, com água e sabão, né? Porque você vai dissolver essa camada de gordura. Essa camada de gordura, esse escudo do vírus, você lavando as mãos com água e sabão, você consegue dissolver essa barreira, essa proteção do vírus e consegue destruí-lo. Ok? Então, o vírus nada mais é do que isso. Ele tem essa proteção externa, alguns, né? Essa proteção externa de gordura, uma cápsula de proteína e lá dentro dessa cápsula uma receitinha de como fabricar novos vírus, novos indivíduos, né? Então, tá tudo ali no seu DNA ou RNA. Lembrando, para quem tem curiosidade, que os vírus que possuem o RNA, eles têm muito mais mutações, então eles ficam mudando. Cada vez que faz uma cópia pode haver uma mudança, né? Que é o que aconteceu com o coronavírus, né? Foram vários tipos de coronavírus que já passaram pela humanidade. Cada cópia que foi se passando ao longo do tempo, ela foi sendo feita de uma maneira diferente. Então surgiram vírus bem fraquinhos e vírus bem fortes nessa história, né? E nós estamos enfrentando uma epidemia de um vírus bem forte que houve uma mutação genética, né? Ok? Vamos lá? Então, o que são esses vírus? São agentes infecciosos
que causam doenças em humanos, mas não só em humanos, também em animais e, pasmem, também em plantas. As plantas também podem ser infectadas por vírus, né? Então, você tem sua plantinha lá, às vezes ela adoece ou ela tem algumas manchinhas, algum tipo de doença, né, que pode ser causada também por vírus, né? A gente não, tem muita gente que não imaginava isso, né? Mas os animais, as plantas e os seres humanos também podem ser contaminados por vírus. Eles causam vários tipos de doenças, entre elas algumas gripes, né? As gripes, algumas verrugas. Por isso que a gente na farmácia fala para as pessoas, quando tem algumas verruguinhas que são causadas por vírus, nunca cutucar, nunca roer, nunca mexer, porque se ela é causada por um vírus, não são todas, lembrando que não são todas as verrugas que são causadas por vírus, mas se a verruga for causada por vírus, quando você cutuca ela, mexe nela, o vírus se espalha e acaba contaminando outras partes do corpo, né? Porque ele entra na corrente sanguínea, se espalha e acaba contaminando outras áreas do corpo. Beleza? Então nós temos também algumas verrugas que podem ser transmitidas através de vírus. Olha que interessante. A poliomielite, que é uma doença que causa paralisia infantil, né? É uma doença que está praticamente erradicada do mundo, só em alguns locais que ainda ela está presente, mas é um vírus que causou muitos problemas para a humanidade há um tempo atrás, né? O câncer, alguns tipos de câncer podem ser causados também por vírus, né? Como eles invadem as células, vamos ver adiante, eles podem estar modificando também o código genético das nossas células e também podem estar causando câncer. A AIDS, que é o vírus causador da AIDS, é o HIV, né? Então é um vírus que também já há muito tempo se comenta sobre ele. São exemplos de doenças que podem ser causadas pelos vírus. Além de causarem problemas aos seres humanos, eles também podem ser utilizados como ferramentas de pesquisa científica. Sim, eles podem ser utilizados como pesquisa, né? Tem muitas pesquisas envolvendo vírus para a gente ter noção de como funciona o nosso corpo, como funciona o DNA, como funciona os processos, né, que ocorrem dentro da nossa célula através dos estudos dos vírus, né? É um assunto bem polêmico porque a gente não sabe se essas grandes infecções foram causadas por esses estudos científicos ou por alguma mutação que ocorreu na natureza, né? Então a gente escuta várias histórias aí dizendo que pode ser que tenha sido feito em laboratório, pode ter sido uma mutação da natureza, a gente não descarta nenhuma possibilidade, a gente fala, claro, a história oficial que foi uma mutação da natureza, mas sim, existe essa possibilidade, porque os cientistas trabalham com esses vírus, né? Então, o grande cuidado de um laboratório que trabalha com virologia, com manipulação de código genético de vírus, é justamente a segurança para esse vírus não sair do laboratório e não contaminar as pessoas. Então, tem que ficar atento. É uma ciência muito interessante, mas bastante perigosa, né? Então, o principal aqui até agora, eu quero que deixe bem claro na cabeça de vocês que os vírus são diferentes das bactérias, né? Então, quando a gente fala em bactéria, é também um micro-organismo, mas não tem nada a ver com vírus. Por exemplo, gripe. Gripe é causada por um vírus, ok? Aquela infecçãozinha de garganta que solta aquele pus, que a garganta fica inchada, dá amidalite, dá febre, aquilo lá provavelmente, dependendo da análise ali que a gente faz na hora, provavelmente é causada por uma bactéria. Então a diferença da bactéria para o vírus é muito importante, não confundir, né? Quando a gente tem uma infecção causada por vírus, a gente é chamada de virose, né? Então é um termo que os médicos usam muito, a pessoa está com uma virose, então quer dizer que ela está com uma doença causada por vírus, não por bactérias, ok? Lembrando que o antibiótico, quando você toma um antibiótico, é para ele matar as bactérias, né? Para você matar um vírus, você tomar um antiviral.
São dois tipos de medicamentos totalmente diferentes. Antibióticos matam bactérias, antivirais matam vírus, ok? Bola para frente, entenderam até aí? Como é que tá? Tranquilo? Então bola para frente. Uma coisa que é legal também para a gente ter uma noção é o tamanho desses vírus, né? Eu sei que é um pouquinho mais difícil de entender porque são medidas microscópicas, medidas invisíveis a olho nu, mas é bom a gente fazer um exercício de imaginação. Pega a sua régua, que deve estar aí do seu lado, né? Pega a sua régua, você vai ver que a sua régua é dividida em centímetros, ok? Daí você vai ver entre um centímetro e outro 10 risquinhos, né? 10 risquinhos. Aqueles risquinhos são milímetros, certo? A sua régua tem 10 risquinhos entre um centímetro e outro. Aqueles são milímetros. O que quer dizer milímetros? Quer dizer que se dividiu 1 metro em 1000 pedacinhos. 1000 pedacinhos, milímetro, milímetro. Então você dividiu 1 metro em 1000 pedacinhos. A medida que a gente usa para medir os vírus são os micrômetros, né? Também chamados de microns. É como se você pegasse 1 metro e dividisse por 1 milhão. Imagina pegar 1 metro e dividir em 1 milhão de pedacinhos, né? Então é muito pequeno, é invisível ao olho nu, precisa de aparelhos muito específicos, muito poderosos para conseguir enxergar essas estruturas. Só para vocês terem uma ideia. Então, os vírus variam o tamanho de menor do que 1 micron, ou seja, menor do que dividir 1 metro por 1 milhão. É muito pequeno, né? De 0,028 a 0,2 microns ou micrômetros, né? Então são estruturas muito pequenas. Já as bactérias são maiores, né? De 0,2 a 50 microns. Então são situações bem diferentes, né? Se você imaginar uma bactéria que já é pequena, já é invisível ao olho nu, o vírus é muito menor que uma bactéria, muito menor mesmo, né? Tanto é que os vírus infectam, entram dentro das nossas células, dentro das bactérias também, né? Então tem que se ligar nessa proporção, né, do tamanho do negócio, ok? Vamos lá, vamos para frente? Essa imagem aqui, então, mostra para vocês uma comparação entre o tamanho de alguns vírus, ok? De alguns vírus, com o tamanho de uma bactéria. Olha o tamanho do vírus e o tamanhão da bactéria. E essa célula gigante aqui, em vermelho, é uma hemácia, né? Uma hemácia é uma célula do nosso sangue, uma célula que transporta oxigênio no nosso sangue, né? Ela que dá essa coloração avermelhada no nosso sangue, né? Faz parte dos glóbulos vermelhos, né? Então a hemácia, o tamanho dela, perante a uma bactéria, a bactéria já é menor, né? E o vírus bem menor ainda do que a bactéria. Então, para vocês terem uma noção do tamanho desses seres, né? Desses micro-organismos, ok? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Uma outra curiosidade, que os vírus estão entre os micro-organismos mais numerosos do planeta. Então existem muito mais micro-organismos da classe dos vírus do que os outros micro-organismos, né? Estamos rodeados por todos os lados de vírus, fazem parte da natureza, não tem como fugir. Hoje nós estamos enfrentando uma pandemia e a gente não tem como evitar essas novas pandemias, a gente tem que simplesmente se cuidar, se proteger. A gente vai falar os níveis de proteção. Já falamos na aula passada, né, de um nível de proteção, que são os EPIs, né, são as máscaras, né, muito importante. Usem máscara sempre. Se vão sair de casa, usem a máscara. Ela impede, né, que esse vírus entre no seu sistema respiratório, como nós falamos na aula passada. Então nós vamos ainda falar de alguns outros cuidados, né, mas o principal até agora é esse, né? E a gente vai falar outros também. Então eles são muito numerosos, são vários tipos de vírus que existem na natureza. Alguns causam doenças, outros causam doenças que a gente nem sente, nem nota que teve essa doença, outros não causam nada no nosso corpo, né? Então a gente tem que ficar atento aos sintomas, né?
Então, os vírus são parasitas obrigatórios, ou seja, eles não conseguem viver se eles não estiverem parasitando um outro ser vivo. Ele não consegue, como as bactérias, por exemplo, você tem uma bactéria e ela se divide em duas sozinha, os vírus não conseguem fazer isso. Eles precisam entrar em um ser vivo para poder se multiplicar, para poder passar para frente o seu código genético, né? Então ele é um parasita obrigatório, eles só sobrevivem se eles estiverem dentro de um outro organismo. Então eles precisam infectar uma planta, infectar um animal, infectar um ser humano para poder se multiplicar e continuar vivo, né? Porque eles não têm organelas, eles não têm nenhum tipo de órgão. Lembra lá no começo da aula? É só uma cápsula proteica, alguns com um escudo lá de gordura, né? Mas ele é só uma cápsula proteica com o seu código genético, DNA ou RNA dentro dele. É só isso, é isso que é o vírus, né? E olha o tamanho do estrago que ele faz. Imagina se ele fosse mais complexo, né? Então, esses vírus são parasitas obrigatórios. Eles precisam estar dentro das suas células para poder transmitir o código genético aí para frente, né? Eles infectam a célula, multiplicam-se dentro da célula, vão se multiplicando, se dividindo ao ponto de que não cabe mais vírus dentro daquela célula e destrói aquela célula. E daí, de um vírus, você passa a liberar milhões de vírus ali naquele meio e eles vão infectar novas células. Por isso que a infecção viral ela é muito rápida, né? Quando ela entra na célula, quando ela começa o trabalho dela de multiplicação, você vê muito rapidamente os sintomas, né? Ela destrói e espalha suas cópias para as outras células sadias que estão do lado e daí o processo começa a se repetir cada vez mais. Então imagine, um vírus entrando em uma célula, começa a multiplicação lá dentro dessa célula, vão fazendo cópias e cópias cada vez mais até o ponto que essa célula explode, libera milhares, milhões de vírus naquele meio e cada dois daqueles vírus vão infectar novas células e aí o processo se repete e a destruição dessas células é muito grande. Ok? Tranquilo até aí? Muito importante, são parasitas obrigatórios. O vírus, para ele se multiplicar, para ele passar o material genético dele adiante, fazer cópias dele, ele precisa estar dentro de uma célula, dentro de um organismo para acontecer isso, ok? Isso é muito importante. Bora lá? As infecções por vírus caracterizam enfermidades muito diversas, desde gripes, já falamos, né? Doenças mais graves como febre amarela, raiva, AIDS, já falamos sobre isso, né? A forma de contaminação varia de acordo com cada vírus. Cada vírus tem uma maneira de entrar no nosso organismo, né? Uns entram pelo sistema respiratório, outros via sanguínea, via sexual, via contato. Tem várias maneiras desses vírus entrar no nosso corpo, né? Geralmente, em alguns casos, tem também um vetor, tem um mosquito que vai carregar esse vírus para dentro do nosso corpo, né? No caso, o mosquito da dengue, né? Ele se infecta com o vírus e acaba, ao picar a pessoa, ao fazer ali, picar a pessoa para se alimentar, ele acaba transmitindo esse vírus para dentro do nosso corpo. Então são várias maneiras desses vírus entrarem no nosso corpo, né? Uma delas é a que a gente está citando aqui, é o caso do mosquito da dengue, da febre amarela, que é utilizado um vetor, que é o mosquito, ok? Isso, aliado à nossa temperatura, causa muito problema, né? A gente está passando por um momento bem grave de dengue, a gente não está comentando muito porque a mídia está focada muito no corona, mas a gente está passando por uma situação bem grave de dengue. Então a gente até brinca com o pessoal, aproveita que está em casa e cuida do seu quintal, por favor, porque a dengue está tendo números recordes aí esse ano, né? Então são várias maneiras desse vírus entrar no nosso corpo por fluidos. No caso
do coronavírus pelo ar, né, através de gotículas, como a gente viu na aula passada, é uma maneira dele penetrar no nosso sistema respiratório, né? Então, para ele viver, voltando, fazendo uma revisãozinha, ele tem que entrar no nosso corpo, senão ele não consegue se multiplicar, né? Ele fica paradinho ali, sem fazer nada. Ele precisa entrar no nosso corpo para ele poder fazer a multiplicação das suas estruturas, ok? Então, ele tem dois comportamentos, o vírus. Um comportamento fora da célula, ou seja, não está dentro da célula, está fora da célula. Então, ele é inerte. O que quer dizer inerte? Quer dizer que ele não realiza nenhuma função, nem de respiração, nem de biossíntese, nem de reprodução. Ele não faz cópias, ele está ali paradinho, não faz nada. Só tem aquela cápsula e o seu código genético ali dentro. Isso é o vírus fora da célula, parado, né? Quando ele entra na célula, daí sim, ele entra na célula, começa a se replicar, começa a fazer a sua multiplicação do seu código genético e fazer novas cópias, né? Dos seus filhotinhos, digamos assim, né? A gente chama essa célula onde ele entrou de célula hospedeira, ou seja, essa célula está hospedando aquele vírus contra a sua vontade, mas está hospedando aquele vírus dentro dela. E o vírus utiliza os órgãos da célula, o metabolismo da célula para fazer a sua multiplicação. Então ele primeiro tem que entrar na célula, tem que ter um jeito dele entrar na célula para que ele jogue o seu código genético e obriga a célula a fabricar novos vírus. Então, quem faz a fabricação de novos vírus é a própria célula que ele infectou, né? Chamada de célula hospedeira. Quando o vírus penetra na célula hospedeira, inicia-se o estado intracelular, dentro da célula, que é quando ele consegue se multiplicar, fazer cópias do seu próprio organismo, né? Então, tem que deixar muito claro isso. Fora da célula ele é inerte, não faz nada, só aquele código parado ali dentro de uma cápsula proteica. Quando ele entra na célula, daí sim ele joga aquele código genético, aquele material genético na célula e a célula é obrigada a fabricar novos vírus e se multiplicam rapidamente. Tranquilo até aí? Bora mais um pouquinho? Então você agora já sabe o que é um hospedeiro, já falamos. O hospedeiro, então, é o organismo que alberga outro ser no seu interior. No caso das nossas células, é uma célula hospedeira, vai estar hospedando o vírus dentro dela para que o vírus se multiplica, né? Então nós temos vários tipos de hospedeiro, depende de cada doença, nós não vamos entrar em detalhes em relação os tipos de hospedeiro, mas temos aí vários tipos, né? De acordo com cada doença, a gente classifica esse hospedeiro como definitivo, intermediário, só de transporte, de reservatório, varia de doença para cada doença, né? Então tem que estar bem claro o que é um hospedeiro, é aquele que hospeda, né? Aquele que o vírus penetra para se multiplicar. Tranquilo até aí? Bora mais um pouquinho. Né? Então eles podem infectar células de animais, já falamos isso, vegetais, bactérias, fungos e também protozoários. Então eles precisam desses seres, dessas células para se multiplicar. Eles utilizam os órgãos internos, né? As organelas que a gente chama, né? Quando a gente fala de micro-organismos, são as organelas, órgãos pequenininhos, né? Dentro das células, eles entram nesses micro-organismos, utilizam as estruturas desses micro-organismos para poder estarem se multiplicando, né? Muito interessante o estudo da vida dos vírus aí, né? E daí chegamos no ponto que para tirar as dúvidas de vocês, né? Em relação ao Covid-19, o coronavírus, né? Que surgiu aí no final do ano passado, né? O coronavírus foi comunicado pela Organização Mundial da Saúde, né, no final do ano passado, né, foi alertado sobre vários tipos de pneumonia na China, né, causadas por esse vírus. Né? Esse vírus penetra no nosso sistema respiratório, como agora você já
já estudou até aqui, né? Ele penetra na célula do nosso sistema respiratório. Esse que é o como a rapidez da destruição dele. Ao penetrar nas nossas células do nosso sistema respiratório, ele utiliza os órgãos dessa célula para se multiplicarem, multiplica e acaba destruindo, né, essas células. O nosso próprio sistema imunológico, as nossas defesas também, tentando destruir o vírus, acaba também destruindo nossas células. Como todo mundo sabe, surgiu lá na China e se espalhou pelo mundo, né? Então, pesquisas concluíram que esse vírus era da família do coronavírus. Por que a gente fala família do coronavírus? Porque esses vírus, essa família do coronavírus, já estiveram no mundo durante muito tempo. No Brasil já teve vários casos de coronavírus, mas de famílias anteriores, de tipos anteriores. Como eu falei para vocês no começo da aula, os vírus têm uma capacidade muito grande de mutação, ou seja, cada nova geração ele sai um pouquinho diferente, com alguma coisinha diferente. Pode ser mais fraco ou pode ser mais forte, a gente nunca sabe. O próprio vírus da gripe, a influenza, cada ano que passa ele é um vírus diferente. Tem pessoas que pegam gripe todo ano, né? Hoje está menor esses casos porque tem vacinas, né, contra a gripe que é na rede pública. Mas tem pessoas que pegam gripe todo ano, porque cada ano que passa é um vírus diferente, é um vírus, pode ser mais forte, mais fraco, a gente nunca sabe porque a natureza é imprevisível, né? Então, a família do coronavírus já passou pelo Brasil e pelo mundo, várias situações, duas delas que marcaram a humanidade foi em 2004 e 2012, né? Que causaram umas epidemias bem fortes aí, que houve até uma preocupação mundial, como a gente está passando aqui com o coronavírus. Então eles já passaram pela nossa humanidade, já passaram pela nossa história e nós superamos e vamos superar essa também, ok? Estamos juntos nessa, galera, fica tranquilo. Então, os primeiros coronavírus foram isolados, estudados desde 1937, olha como é antigo esse negócio de coronavírus, né? Em 1965, que daí ele foi descrito, ou seja, colocaram um nome nele de coronavírus, porque eles conseguiram, através de aparelhos, identificar a imagem dele, né? Conseguiram visualizar o coronavírus, porque ele tem uma estrutura parecendo uma coroa. Por isso, corona, né? Corona vem de coroa. Ele parece na sua estrutura uma coroa. Daí por isso que deram esse nome de coronavírus. Mas ó o tanto de tempo aí, quase 100 anos, que ele já foi descoberto aí pela ciência. Beleza? Então já tem tempo aí que a gente tem contato com essa família aí dos coronavírus. E o principal, né? Ainda é um vírus que está se estudando, porque é uma nova geração, uma geração mutante, uma geração muito agressiva para algumas pessoas, pouco agressiva para a maioria das pessoas. Muitas pessoas não têm sintoma nenhum da infecção por coronavírus, mas em algumas pessoas é muito grave, né? Causa uma pneumonia muito grave e às vezes mortal, né? Então, como a gente ainda não tem uma vacina, como a gente ainda está desenvolvendo medicamentos ou testando medicamentos antigos para tratar essa doença, a nossa missão agora principal é a prevenção dessa infecção por esse vírus, né? Então já está em estudo 3 drogas que eles ainda estão testando, né? Já tem alguns protocolos em relação à cloroquina, um novo protocolo que surgiu aí sobre a ivermectina também está em estudo, mas como é uma coisa nova, ainda demora para acertar, né? Tem vários tipos de tratamento que estão sendo testados, mas logo a gente já vai ter um tratamento eficaz, padronizado, se Deus quiser uma vacina, daí para a gente ficar tranquilo em relação a essa infecção. Mas enquanto não tem, a gente tem que se prevenir. Qual que é a prevenção?
lavar as mãos com água e sabão, água e detergente, né? A gente fala sabão, mas pode ser o detergente, pode ser o sabonete. E o que o sabão faz? O que o detergente faz? Ele dissolve as gorduras que estão grudadas com a sujeira na nossa mão. Por isso que a gente lava a mão com sabonete, né? Para tirar a sujeira que está grudada na gordura da nossa mão. Ele dissolve essa gordura e a água leva aquela gordura embora. Então, essa água e sabão consegue dissolver aquele escudo, aquela proteção do vírus de gordura que ele tem ali em volta da capa proteica dele. Então, você dissolvendo essa gordura, dissolvendo essa proteção que o vírus tem, ele morre. Então, a melhor maneira de se eliminar o coronavírus, por exemplo, da área das mãos, a área de bancada, é água e sabão. Sempre foi e sempre será a melhor maneira, né? Mas a gente não pode levar água e sabão, água e sabonete, água e detergente para todo lugar que a gente vai, né? Por isso se usa uma segunda alternativa. Então, a primeira alternativa sempre é água e sabão. A segunda alternativa é o álcool em gel ou o álcool líquido, desde que ele seja ali em torno de 60% a 80%. A gente padroniza na área de saúde o 70%, que ele é o mais eficaz, o álcool 70%, tanto em gel quanto líquido. Ele tem efeito sim na dissolução dessa capa proteica, dessa capa lipídica aí do coronavírus. Tem que se cuidar, galera, isso é muito importante. Sempre estar mantendo locais e mãos muito bem higienizadas. Esse é um dos principais pontos para se evitar a contaminação. Por que se fala muito das mãos se a via respiratória? Porque a nossa mão é onde encosta nas coisas, pega no copo, pega na maçaneta, pega no cartão, digita a senha. Você está toda hora encostando em objetos que outras pessoas encostaram. Então a gente não sabe o que você está trazendo de micro-organismos ali na sua mão. Ao coçar o nariz, ao passar na boca ou coçar o olho, você está levando esses micro-organismos para dentro do seu corpo. Se o coronavírus estiver ali, algum outro vírus de causa respiratória, ele também vai entrar no nosso organismo, ok? Eu conto uma história para os meus alunos que durante a infecção mais grave do H1N1, né, houve uma preocupação muito grande em relação à higienização das mãos, lavar as mãos, álcool 70 gel ou álcool 70 líquido toda hora nas mãos, e houve um efeito disso tudo, né? Naquele ano que teve aquela infecção, aquela epidemia de H1N1, houve uma diminuição drástica nos casos de problemas intestinais, como diarreia, diminuiu até os casos de conjuntivite, porque as pessoas passaram a higienizar melhor as suas mãos, passaram a cuidar da higiene das mãos. Então deixaram de levar micro-organismos tanto para o olho, para o nariz, para a boca, né, evitando problemas intestinais, problemas de conjuntivite. Então, para você ver a importância disso, né, dessa proteção, a gente está higienizando bem as mãos. Não só para essa pandemia, mas também para outras doenças, né? Ok? Cubra o nariz e a boca ao respirar, ao espirrar ou tossir. Quando você tosse ou espirra, você lança gotículas no ar, no ambiente. Essas gotículas viajam alguns centímetros e, em alguns casos, até alguns metros, né? Dependendo do tipo da tosse, da quantidade de secreção que é expelida ali. Então, sempre cobrir. Qual que é o jeito de cobrir? Aqui, ó, né? Com a ponta do cotovelo ou usando algo descartável, um lenço descartável que você possa depois descartar, né? Então, essa é a posição correta, né? Para você não armazenar aqui nas mãos, você joga aqui essa barreira no seu braço, ok? Como está mostrando aqui na foto nos nossos slides, tranquilo? Então, higienização das mãos, para a gente não estar levando para o nosso corpo, sempre proteger para não espalhar
para o ambiente, né? Para você, se você estiver com o vírus, outra pessoa estiver com o vírus, não espalhar no ambiente. Muito importante isso também. Evitar aglomerações e contato próximo com pessoas contaminadas, porque é muito mais fácil, como é um vírus que se transmite por gotículas, quanto mais próximo você estiver da pessoa, mais fácil a gotícula contaminada com o vírus cair no seu organismo, cair no seu sistema respiratório. Então, evitar aglomerações. Manter os ambientes sempre bem ventilados, né? Porque quanto mais fechado o ambiente, mais fácil de você transmitir. E não compartilhar objetos naquele momento do uso, né? Então, o copo que você está tomando a sua água, o chimarrão, o tererê, o arguile, qualquer coisa que vá na boca, o garfo, o talher, tudo que tenha contato ali com a sua mão, com a sua boca, não compartilhar naquele momento do uso. Após a lavagem com água e detergente, água e sabão, já está eliminado toda a possibilidade de contaminação. Mas tem que ter esse cuidado. No momento que você está tomando, não compartilhar naquele momento, porque pode ser transmitido dessa maneira, ok? Então, como os vírus utilizam células do hospedeiro para se reproduzir, não é fácil matá-lo, porque ele primeiro vai entrar no seu organismo para depois começar a se reproduzir. Então, para matá-lo, nós temos que ter uma droga que consiga penetrar nas nossas células ou impedir as nossas células de fazer essa multiplicação desse vírus. Então, é bem complicado, né? Então, como é mais complicado de matar os vírus, né, a gente vê várias infecções que perduram aí na humanidade, né, que é difícil de eliminar, como é muito difícil de matá-lo, a forma mais eficaz de controlar essa doença é evitando o contágio por meio de vacinas. A vacina, quando você é vacinado, você recebe uma carga genética desse vírus que não vai te causar doença, para dar tempo do seu organismo fabricar anticorpos contra esse vírus, né? Para que quando você entre em contato com o vírus, o seu organismo já está preparado com os anticorpos, com os soldadinhos da defesa, como eu falo nas aulas, né? Para estar preparados já para atacar esse vírus. Então, como ainda a vacina não foi desenvolvida, a nossa preocupação agora é justamente a prevenção. Protejam-se. Isso é muito importante, tá? Tem que se proteger. Se for sair de casa, usa máscara. Nós falamos na aula passada sobre as máscaras, então tem que cobrir aqui, porque evita tanto que a gotícula caia no seu sistema respiratório, também evita que você mande essas gotículas para o ambiente, né? E os outros cuidados que a gente falou, né? Lavar sempre as mãos, água e sabão ou álcool gel na hora de tossir, cobrir ali para não se espalhar, evitar aglomerações, e isso é o mais importante nesse momento. Esperamos que logo, logo tenhamos uma vacina, né? Para a gente ficar mais tranquilo, para a gente poder voltar às aulas aí no Sebrac, para a gente poder fazer o nosso churrasquinho, reunir a galera, e a gente está com saudade disso aí. Eu sei que está todo mundo com saudade dessa época, mas logo, logo a gente vai voltar. Beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer as atividades do Google Sala de Aula. Estou de plantão o tempo todo no WhatsApp ali para tirar a dúvida de vocês a qualquer momento. E é isso aí. Respondam as perguntas, leiam o material e me mandem um feedback aí se vocês gostaram das aulas, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Se vocês têm alguma sugestão de aula também, podem mandar. A gente estuda. Quem sabe aí o tema da próxima aula seja uma sugestão tua. Beleza? Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Valeu, tchau!